Olá, uma ótima noite para você. Hoje é 4 de março, primeira sexta-feira do mês, e está começando o Jornal da Boa Notícia. Veja o que foi notícia nessa semana. Quarta-feira de cinzas marca o início da Quaresma. Papa Francisco envia mensagem por ocasião da abertura da campanha da Fraternidade. Missa na matriz de Pindamonhangaba conscientiza a população sobre doenças raras. E você vai ver também, padre de São José dos Campos é ordenado bispo e vai para a Arquidiocese de São Paulo. E ainda hoje, veja como ficará o tempo na região para o final de semana. Eu sou Jimmy Oliveira e o JBN está no ar. Na quarta-feira, dia 2 de fevereiro, a igreja celebrou a tradicional missa da Quarta-feira de Cinzas. A Quarta-feira de Cinzas representa o primeiro dia da Quaresma no calendário gregoriano, podendo também ser designada por Dia das Cinzas. A data é um símbolo do dever e da conversão da mudança de vida para recordar a passageira fragilidade da vida humana sujeita à morte. Coincide com o dia seguinte da terça-feira de Carnaval e é o primeiro dos 40 dias da Quaresma entre a terça-feira e a sexta-feira santa, a anterior ao domingo de Páscoa. A origem do nome é puramente religiosa. Neste dia é celebrada a tradicional Missa das Cinzas. As cinzas utilizadas neste ritual provêm da queima dos ramos abençoados no domingo de Ramos do ano anterior. E essas cinzas misturadas com água benta, de acordo com a tradição, o celebrante dessa cerimônia utiliza essas cinzas úmidas para sinalizar uma cruz na fronte de cada fiel, proferindo a frase "Lembra-te que és pó e que ao pó voltarás", ou a frase "Convertei-vos e crede no Evangelho". Na homilia de uma das missas realizadas no Santuário Basílica do Senhor Bom Jesus de Tremembé, o padre Tequinho falou também que as cinzas é um sinal para que cada um avalie como está a sua vida como cristão. Cinza é um símbolo, é um sinal para nos lembrar que eu tenho pecados e que eu preciso lutar para a minha santidade, porque eu vou voltar a ser pó. Amanhã, depois de amanhã, daqui 30, 100 anos, sei lá quanto, eu vou virar pó. Eu vou voltar à terra. E é exatamente porque eu vou voltar à terra, que eu vou virar pó, que o tempo quaresmal é um tempo de conversão, de mudança de atitude, de compreensão, que eu não sou nada, não sou melhor do que ninguém. E exatamente por isso, não ser melhor do que ninguém, é que eu preciso me tornar melhor segundo o coração de Deus, e não tornar-me alguém para agradar os outros. Nós precisamos, antes de tudo, agradar a Deus, e para se agradar a Deus é preciso acolher no coração os seus mandamentos, a sua ordem, e desta forma vivermos. Então é preciso rasgar o meu coração. Não adianta as cinzas na minha cabeça se eu vou continuar naquele vício, se eu vou continuar naquele pecado, se eu vou continuar indo aonde Deus não está, se eu vou continuar vivendo do modo como Deus não quer. Não adianta. Hoje nós estamos aqui e penso eu que nós viemos porque nós queremos dar passos diferentes na nossa vida espiritual. Nós queremos unir tudo aquilo que nós somos a Cristo Jesus, a fim de que Cristo venha moldar o meu coração conforme o coração dele. Então o tempo da Quaresma é um tempo de conversão. Na quarta-feira de cinzas marca também o início da Quaresma, tempo de oração, penitência e conversão. O reitor do Santuário do Senhor Bom Jesus de Tremembé, padre José Vicente, presidiu a celebração às 19 horas e explicou que os pilares do tempo da Quaresma são a oração, jejum e caridade, e lembrou que esses pilares devem levar o povo sempre a construir a fraternidade. Então, quarta-feira de cinzas, somos chamados e convocados então a aprofundar a nossa vida na oração, no jejum e também no relacionamento humano. São 3 pontos essenciais colocados no Evangelho de hoje para a nossa caminhada quaresmal: oração, jejum e caridade. Então, esses 3 pontos. Primeiro, oração. Nós somos chamados a nos voltar para Deus, sempre, com as nossas orações,
nos voltarmos para Ele com a nossa adoração. Ele é o Senhor, Ele é o Salvador, Ele é o tudo, como nós rezamos na oração do Senhor Bom Jesus, o nosso tudo, Ele é o nosso tudo. Então nós o reconhecemos e, portanto, então nos voltarmos para Ele. O outro convite é o jejum. O jejum é para voltarmos para nós mesmos, para o nosso interior, olhar para o nosso interno, como é que nós estamos fazendo o nosso trajeto, a nossa caminhada. É rever um pouco o nosso projeto de vida com Jesus, projeto com Deus, né? Então é o jejum. O que é o jejum? É você esvaziar-se, né? Esvaziar-se de si para encher-se da graça de Deus. Então a gente diz assim, então que é jejum é ficar sem comer, né? O sentido, é claro, é o sentido da proposta. O ficar sem comer é deixar-se, né, esvaziar-se. Para quê? Para se encher da graça de Deus. Mas nesse se esvaziar, você olhar para si, para o seu interno, né? Depois nós temos então a caridade, que é o outro pilar então da quaresma. Caridade é voltar-se para o irmão, olhar como que está a minha relação com o irmão, que é aquele que está a caminho comigo. Nós estamos fazendo o caminho juntos. Como que nós estamos nos relacionando? Estamos caminhando bem? A caridade, ela é ampla, não é só a questão de a gente dar um prato de comida ou um copo de água, não. É a nossa relação boa com o irmão. Então são os pilares da quaresma: oração, jejum e caridade, ou seja, Deus, eu e o irmão. Na mesma celebração foi realizada a abertura da Campanha da Fraternidade, que acontece durante todo o período da Quaresma. A Igreja do Brasil traz temas importantes para a reflexão durante este período. Neste ano, a campanha fala sobre a fraternidade e educação e aborda o lema "Fala com sabedoria e ensina com amor", do livro de Provérbios. Padre José Vicente apontou que não devemos pensar na educação somente quanto escola e que a família é o principal instrumento para uma boa formação. A campanha da fraternidade, como todo ano. Então, todo ano, nesse período, a campanha da fraternidade vem com um tema para nos ajudar no caminho, então, para a Páscoa. É um tema social, sempre. E esse ano, de um modo muito especial, a campanha da fraternidade volta pela terceira vez com o tema da educação. Fraternidade e educação. Ele fala e ensina com sabedoria, o lema. Ele fala e ensina com sabedoria. Somos chamados, somos convocados, então, com esse tema, a refletir as nossas posturas de cristãos. Como é que nós estamos educando, formando, então, o homem de Deus. Primeiro a nós mesmos e depois também no contexto da família. Sobretudo porque a família é o lugar privilegiado da formação. O Papa Francisco deseja ao Brasil que o tempo quaresmal seja ocasião de verdadeira conversão e que as sementes lançadas ao longo deste caminho frutifiquem em ações concretas a favor de uma educação integral e de qualidade. Assim, ele expressou seus votos no início da quaresma deste ano com a mensagem por ocasião da abertura da Campanha da Fraternidade de 2022. Francisco recordou o início da caminhada quaresmal, salientando as práticas penitenciais do jejum, da esmola e da oração, pelas quais, nesse tempo, se vai ao encontro pessoal e renovador com o ressuscitado, em que temos a verdadeira vida e do qual devemos ser fiéis testemunhas. Sobre o tema da Campanha da Fraternidade deste ano, Francisco destacou ser importante refletir sobre a relação entre fraternidade e educação, fundamental para a valorização do ser humano em sua integridade. Evitando a cultura do descarte, que coloca os mais vulneráveis à margem da sociedade e despertando-a para a importância do cuidado da criação. Quem fala com sabedoria
Queridos irmãos e irmãs do Brasil, ao iniciarmos a caminhada quaresmal de conversão rumo à celebração do mistério pascal de Cristo, nos dispomos a ouvir o chamado de Deus, que deseja conduzir-nos, através das práticas penitenciais do jejum, da esmola e da oração, ao encontro pessoal e renovador com o ressuscitado, em quem temos a verdadeira vida e do qual devemos ser fiéis testemunhas. Para auxiliar os fiéis nesse percurso de encontro, a Igreja no Brasil propõe à reflexão de todos, na campanha da fraternidade desse ano, o importante tema da relação entre fraternidade e educação, fundamental para a valorização do ser humano em sua integralidade, evitando a cultura do descarte, que coloca os mais vulneráveis à margem da sociedade e despertando-o para a importância do cuidado da criação. Efetivamente, ao olhar para a sociedade odierna, percebe-se de maneira muito clara a urgência em adotar ações transformadoras no âmbito educativo, a fim de que tenhamos uma educação promotora da fraternidade universal e do humanismo integral, como recordado no convite para um pacto educativo global. Nunca, como agora, houve necessidade de unir esforços numa ampla aliança educativa para formar pessoas maduras, capazes de superar fragmentações e contrastes, e reconstruir o tecido das relações em ordem a uma humanidade mais fraterna. Ao mesmo tempo que se reconhece e valoriza a responsabilidade dos governos na tarefa de auxiliar as famílias na educação dos filhos, garantindo a todos o acesso à escola, deve-se igualmente reconhecer e valorizar a importante missão da Igreja no âmbito educativo. As religiões sempre tiveram uma relação estreita com a educação, acompanhando as atividades religiosas com as educativas, escolares e acadêmicas. Como no passado, também hoje queremos, com a sabedoria e a humanidade das nossas tradições religiosas, ser estímulo para uma renovada ação educativa que possa fazer crescer no mundo a fraternidade universal. Desejo de todo o coração que a escolha do tema Fraternidade e Educação torne-se causa de grande esperança em cada comunidade eclesial e de efetiva renovação nas escolas e universidades católicas, a fim de que, tendo como modelo de seu projeto pedagógico a Cristo, transmitam a sabedoria, educando com amor, tornando-se assim modelos desta formação integral para as demais instituições educativas. Desejo igualmente, queridos irmãos e irmãs, que o itinerário quaresmal, iluminado pela reflexão proposta, seja ocasião de verdadeira conversão, e que as sementes lançadas ao longo deste caminho encontrem nos corações dos fiéis a boa terra, onde possam frutificar em ações concretas a favor de uma educação integral e de qualidade. Confiando esses votos aos cuidados de Nossa Senhora Aparecida e como penhor de abundantes graças celestes que auxiliem as iniciativas nascidas a partir da campanha da fraternidade, concedo de bom grado a todos os filhos e filhas da querida nação brasileira, de modo especial àqueles que se empenham por uma educação mais fraterna, a bênção apostólica, pedindo que continuem a rezar por mim. Ainda falando sobre a campanha, os materiais da campanha da Fraternidade de 2022, com o tema Fraternidade e Educação e o lema bíblico extraído de Provérbios 31:26, fala com sabedoria e ensina com amor, já estão disponíveis para serem baixados ou acessados no site das campanhas da CNBB.
A presidência da CNBB justifica, na apresentação do texto base da campanha da fraternidade, que se trata de uma campanha que, mais do que abordar outro aspecto específico da problemática educacional, vai refletir sobre os fundamentos do ato de educar na perspectiva católico-cristã. Nessa perspectiva, a educação é compreendida não apenas com o ato escolar, como também transmissão de conteúdo ou preparação técnica para o mundo do trabalho, mas de um processo que envolva uma comunidade ampliada que inclui todos os fatores: família, igreja, Estado e sociedade. A identidade visual foi pensada na educação em todos os âmbitos da vida. A identidade visual da campanha da Fraternidade de 2022 foi feita pelo leigo Antônio Batista de Souza Júnior. Tem como inspiração o capítulo 8º do Evangelho segundo São João, do lema que é proposto. Além dos cartazes, outros materiais, como áudios, também estão disponíveis, como o vídeo de apresentação que você vai ver agora. Depois desses 2 anos difíceis de pandemia, é hora de voltar às aulas com esperança. Na Quaresma, vamos refletir sobre fraternidade e educação. Vamos promover diálogos sobre a realidade da educação no Brasil à luz da fé cristã. Campanha da Fraternidade 2022. Fala com sabedoria, ensina com amor. campanhas.cnbb.org.br. Para baixar os materiais, basta acessar o site www.cnbb.org.br e ir até a página Campanhas. No próximo bloco você confere a previsão do tempo e também as vagas de empregos aqui na região. Voltamos já! Com a missão de evangelizar e levar a palavra de Jesus a mais pessoas, o Santuário Basílica do Senhor Bom Jesus de Tremembé conta agora com uma rede de comunicação. A Rede Bom Jesus hoje transmite através do YouTube uma programação religiosa de formação, entretenimento e cultura. Para levar a devoção ao Bom Jesus mais longe, a rede conta ainda com os canais digitais do Facebook, Instagram e o nosso site bj6.com.br. Evangelizar é comunicar a boa nova. A Rede Bom Jesus amplia a comunicação do Santuário Basílica do Senhor Bom Jesus de Tremembé Através da internet, com a missão e compromisso de levar a mensagem do nosso Senhor. Rede Bom Jesus, viva a evangelização! Estamos de volta com o Jornal da Boa Notícia. O Papa Francisco nomeou o Padre Rogério Augusto das Neves como bispo auxiliar da Arquidiocese de São Paulo. A nomeação atende ao pedido do arcebispo cardeal Odilo Pedro em vista do atendimento das necessidades pastorais da Arquidiocese paulistana. A notícia foi anunciada pela Santa Sé nesta quinta-feira, 3 de março. Padre Rogério atua desde 2015 como pároco da paróquia Nossa Senhora da Soledade, em São José dos Campos, São Paulo. Padre Rogério Augusto das Neves nasceu em São José dos Campos em 30 de dezembro de 1966. Depois dos estudos primários e secundários em sua cidade natal, obteve o título de bacharel em Direito pelas Faculdades Integradas de São José dos Campos. Cumpriu os estudos de filosofia no Instituto de Filosofia Santa Teresinha, na mesma cidade, e o de teologia no Instituto Teológico Sagrado Coração de Jesus, em Taubaté. Obteve, depois da ordenação presbiteral, o título de mestre em Direito Canônico no Instituto de Direito Canônico Padre Dr. Giuseppe Benito, em São Paulo, e de doutor na Universidade de Lateranense, em Roma. Sua ordenação sacerdotal foi em 3 de julho de 1999, sendo indicado na Diocese de São José dos Campos. Exerceu diversos ofícios na Diocese, como vigário paroquial nas paróquias de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, São José e Coração de Jesus. Foi pároco na paróquia de São Benedito e na paróquia São João Bosco, reitor do Seminário de Filosofia no Instituto de Filosofia Santa Teresinha, em São José dos Campos, e posteriormente na residência de Padre Rodolfo, em Taubaté. Também foi membro do Conselho de Presbíteros do Colégio de Consultores e defensor do vínculo e, posteriormente, juiz e vigário judicial adjunto no Tribunal Eclesiástico Interdiocesano de Aparecida.
O novo bispo auxiliar de São Paulo atuou também na função de assistente eclesiástico na União dos Juristas Católicos de São José dos Campos. Foi presidente da Pastoral Judiciária da Diocese de São José e diretor espiritual do grupo Reflexão Filhos do Céu. O último dia de fevereiro de cada ano é marcada como o Dia das Doenças Raras, uma data criada em 2008. A Lei número 6.212, de 9 de abril de 2019, instituiu no município de Pindamonhangaba o Dia Municipal de Doenças Raras para sensibilizar pessoas com poder de decisão sobre os problemas causados pelas doenças raras e seus impactos na vida do paciente. Para conscientizar a população, foi celebrada uma missa com o tema Doenças Raras na matriz Nossa Senhora do Bom Sucesso, em Pinda. Doenças raras são definidas pelo número reduzido de pessoas afetadas. 65 indivíduos a cada 100 mil pessoas. Segundo a Organização Mundial de Saúde, elas são caracterizadas por uma ampla diversidade de sinais e sintomas que variam de enfermidade para enfermidade, assim como de pessoa para pessoa afetada pela mesma condição. O Dia Mundial das Doenças Raras, celebrado no dia 28 de fevereiro, tem como intuito de lançar luz sobre um conjunto de milhares de enfermidades comumente negligenciadas, seus sintomas muitas vezes confundidos com outros problemas ou simplesmente mal interpretados. Afetam milhares de brasileiros, embora cada uma atinja uma pequena proporção de pessoas. Juntas, elas chegam a atingir cerca de 5% da população, segundo algumas estimativas. Entre hoje e amanhã acontece o primeiro Fórum de Igualdade Racial de Taubaté, promovido pela área de gestão dos conselhos municipais da Secretaria de Justiça e Cidadania no auditório da Ordem dos Advogados, a OAB, no Centro Cultural Afro-Brasileiro e Biblioteca Zumbi, com a realização de debates acerca de temas e apresentações artísticas. Hoje, a abertura contou com a presença do prefeito de Taubaté, José Saldio, do MDB, no secretário de Justiça e Cidadania e o gestor responsável pela área de conselhos municipais. Às 5 horas da tarde, teve uma palestra sobre a importância do Conselho da Igualdade Racial no prédio lá da OAB, localizado na Rua 4 de Março. Agora, no começo da noite, começaram as apresentações culturais com os grupos artísticos de Taubaté e região no Centro Cultural Afro-Brasileiro e Biblioteca Zumbi. Amanhã, dia 5, a programação será uma série de mesas de discussão no auditório da OAB, voltadas ao tema do fórum e divididas em 2 períodos ao longo do dia. Acontecerão de forma intercalada com a realização de apresentações culturais. Na parte da manhã, às 8 horas, o tema será Educação Antirracista e Lei 10.639 de 2003. E às 10 horas da manhã, Políticas Públicas para a Igualdade Racial. No período da tarde, às 2 horas, Política de Cotas e Permanência, e às 4 horas, a violência contra a população negra, genocídio do jovem negro da periferia. Para participar ou para mais informações, o telefone de contato é 12 99713 0730. Sol, aumento de nuvens e pancadas de chuva são esperados nas cidades da região do Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira. Confira agora na previsão do tempo. No sábado e no domingo deve ser de sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite, na região do Vale do Paraíba, do Litoral Norte e também na Serra da Mantiqueira. No sábado, em Taubaté, a mínima é de 19 graus e a máxima de 32. Em Tremembé, os ponteiros vão ficar entre 19 e 33 graus. E Pindamonhangaba marca a mínima de 18 e a máxima de 32, com previsão de chuva de 90% nas 3 cidades. No domingo, em Taubaté, a previsão é mínima de 19 e máxima de 33 graus. Em Tremembé também marca a mínima de 19, mas a máxima é de 34 graus. Em Pinda, a mínima é de 18 e a máxima de 33, com 90% de possibilidade de chuva.
No litoral norte, no sábado, em Ubatuba, a temperatura fica entre a mínima de 21 e a máxima de 31 graus. Em Caraguá, a mínima é de 22, a máxima de 31 graus. E no domingo a temperatura fica com pouca diferença. Em Ubatuba, a mínima é de 20 e a máxima é de 32 graus. E em Caraguá, a mínima cai para 21 e a máxima sobe para os 32 graus. E quem pretende subir a serra, segundo o Climatempo, no sábado em Campos do Jordão, a temperatura fica entre a mínima de 15 graus e a máxima de 25, com possibilidade de chuva de 90%. E em São Bento do Sapucaí, entre 17 e 27 graus, com possibilidade de chuva também de 90%. Já no domingo, em Campos, pode ter pancadas de chuva à tarde e à noite, e os ponteiros marcam a mínima de 15 e a máxima de 27 graus. E em São Bento também pode chover nos mesmos horários, e a temperatura fica entre 17 e 29 graus. O mercado de trabalho não está muito fácil, mas cidades da região estão com algumas vagas em aberto. Anote aí. O Pátio Taubaté está com vagas urgentes como ajudante de obras, arquivista bibliotecário, auxiliar administrativo, analista contábil, assistente administrativo, assistente de vendas, carpinteiro, cozinheiro para casa de repouso, eletricista, eletromecânico, estágio em pedagogia, gerente comercial, gerente de projetos e recursos, mecânico de autos, operador logístico e supervisor de atendimento. Os interessados devem enviar seu currículo para o e-mail pmt.balcão@gmail.com ou ir até o posto de atendimento ao trabalhador de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até as 3 horas da tarde. O pátio fica na Rodoviária Velha de Taubaté, Parque Dr. Barbosa de Oliveira, sem número, no centro. Para ver outras vagas disponíveis, você pode acessar o site taubaté.sp.gov.br. E em Pindamonhangaba, as vagas oferecidas são de ajudante de serralheiro de esquadrias de alumínio, ajudante geral na costura, analista financeiro, cortador de tecido, eletricista automotivo, eletricista predial, estampador de tecidos, lavador automotivo, mecânico de bicicletas, mecânico de motor a diesel, mecânico de refrigeração, operador de escavadeira e pedreiro. O pátio de Pindamonhangaba fica na Avenida Albuquerque Lins, 138, no bairro São Benedito. O pátio de Moreira César fica na Avenida José Augusto Mesquita, 170, na subprefeitura de Moreira César. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30 da manhã e depois da 1h30 às 4 horas da tarde. No site da prefeitura você também encontra outras vagas. Acesse pindamonhangaba.sp.gov.br. O Jornal da Boa Notícia fica por aqui. Muito obrigado por sua companhia e nos vemos novamente na semana que vem. Até lá!